pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então você já sabe, né? Se você é novo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo, se inscreva como eu disse, comente aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente traz nos nossos vídeos e também nas nossas lives e, claro, compartilhe esse vídeo e esse canal com seus amigos se você quiser. Vamos falar sobre algo muito importante para o futuro do Grêmio, que é em relação a uma notícia que saiu na manhã de hoje, né, na manhã desta terça-feira, sobre uma mudança na proposta oferecida para os clubes integrantes da Libra, que é um dos blocos aí que propõe, né, a criação de uma liga independente no futebol brasileiro, com o intuito de organizar um campeonato sem a interferência direta da CBF. Hoje em dia o Campeonato Brasileiro funciona sob o guarda-chuva da CBF, os clubes estão tentando articular um movimento para que consigam organizar o campeonato de forma autônoma e, com isso, claro, gerar mais receita em todos os aspectos, né? Hoje os clubes entendem que ganham pouco dinheiro, tendo em vista o que entregam de conteúdo, o que entregam de produto em geral para a principal entidade do futebol nacional. Então vamos falar sobre a informação, porque a informação foi trazida pelo Rodrigo Capello, que é hoje o principal correspondente dessas informações em relação à Libra, a Liga Forte Futebol e os investidores que estão interessados nesse produto, sobre uma readequação na proposta oferecida aos clubes da Libra. O que seria essa readequação? Seria concordar com o andamento do projeto, mesmo que Botafogo, Cruzeiro e Vasco, que são as três principais SAFs do Brasil hoje, mas que nos últimos dias, nas últimas semanas, saíram oficialmente do bloco da Libra por divergências na questão de administração e na questão de tomada de decisão das regras e da questão toda de como funcionaria a administração dessa liga, né? Existe muita dúvida sobre quem ficará com a administração da liga, quem terá a palavra mais forte que outro, enfim, essas questões mais administrativas fizeram com que esses três clubes saíssem desse bloco, digamos assim, e começassem a puxar pautas de forma independente. O que acontece? Essa nova proposta, que é feita pelo fundo de investimentos Mubadala, um fundo árabe, é de 1 bilhão e 300 milhões de reais para assinatura dos outros clubes, né? O que seria essa assinatura? É um termo de compromisso, de fato, um contrato dando direito a esse fundo ter uma parte da arrecadação dos direitos de mídia pelos próximos 50 anos. Então a gente vai explicar certinho para vocês como funciona. O que seria? Seria basicamente o direito à autorização para essa empresa poder vender os direitos de transmissão do campeonato pelos próximos 50 anos. Isso significa que vai assinar um contrato de 50 anos com determinada emissora? Não. Significa que em todas as negociações, em todas as assinaturas de contrato de direitos de transmissão, de toda a receita oriunda deste quesito de direitos de mídia, né? Venda de direitos de transmissão do campeonato, vendas individuais com os clubes em relação à transmissão para fora do país, que isso seria de fato responsabilidade do fundo. Todas essas negociações de direito de mídia, o Fundo Mubadala teria direito a uma porcentagem pelos próximos 50 anos. Geralmente, esses negócios de contrato de direitos de transmissão são negociados novamente a cada 3 ou 4 anos. Então, se a gente for pegar um prazo de 50 anos, seriam pelo menos 15 negociações em que o Fundo Mubadala teria direito a uma porcentagem. Primeiramente se falou em 15%, hoje se fala em 12,5%, mas é bastante diferente do que havia sido concordado primeiramente, que seriam 20% do campeonato, né? Então, essa é basicamente a ideia. Mudou a forma de negociar. Antes seriam uma fatia de toda a receita do campeonato. Agora são 12,5% sobre toda a receita oriunda de direitos de mídia, tá? O que é importante dizer também? Antes, na negociação inicial, seria uma possibilidade deste fundo contratar uma empresa e esta empresa, né, essa consultoria, digamos assim, esse grupo iria organizar os protocolos do campeonato, em todos os sentidos, definir grade de jogos, comissão de arbitragem, essas situações todas, tá? Inclusive, fora do país, existem negociações nas ligas por esses grupos que administram bastante específicos, altura da grama, enfim, um monte de questão que é mais detalhe. O que sobraria para o Grêmio de dinheiro? Nesse novo acordo, o Grêmio receberia 99 milhões e 500 mil reais. Vale lembrar, não é de forma à vista, seria de forma parcelada.
na primeira negociação seria um parcelamento em 3 anos. Então, se mantivesse parcelamento, a gente pode imaginar 30 milhões de reais por ano, né? Seriam parcelas anuais. Outro ponto importante, desses 99 milhões e meio, o fundo de investimento Mubadala adiantaria para cada clube 3 milhões de reais como um gesto de boa vontade, uma confraternização, digamos, uma premiação pela assinatura do contrato, e os outros 96 milhões e meio de reais, aí sim o Grêmio receberia parcelado. O Grêmio não é um dos clubes que mais recebe, está ali entre o top 10, mas o clube que mais recebe é o Flamengo, que receberia 148 milhões de reais. A tabela está completa aqui do lado. 148 milhões de reais é uma diferença de, né, a gente está falando de quase 50 milhões em relação ao Grêmio, mas é muito menor do que o que os clubes recebem hoje em relação aos direitos de transmissão dos atuais contratos. Vale lembrar que o Flamengo teve uma receita de direitos de transmissão de praticamente 400 milhões de reais, enquanto o Grêmio teve aí num contrato com a Globo, um contrato que está terminando, de basicamente 80 milhões, 80 a 85 milhões, vai depender também da quantidade de dinheiro que o Grêmio conseguiu através das vendas do pay-per-view, né, que é basicamente do pacote do Premier. Então, uma diferença muito grande, e essa diferença ela iria diminuir bastante só nessa compra dos seus direitos. Aí depois tem os direitos de transmissão, que aí sim o fundo vai negociar, e existe outro cálculo baseado em desempenho recente, em outras situações também que são mais específicas. Mas fato é que para o Grêmio seriam 99 milhões e meio de reais. Internamente, o Grêmio trabalha com bastante esperança sobre a criação da Liga, e é importante dizer, o que se estuda agora é a criação de um bloco comercial. Depois que este bloco comercial, porque aí o Fundo Mubadala vai ter direito de vender os direitos de transmissão destes clubes, não necessariamente do campeonato todo, como os clubes da Liga Fora de Futebol, que estão do outro lado do balcão, a criação desse bloco comercial, ela é tida com uma certa esperança para o Grêmio, porque imagina, são 30 milhões de reais a mais que não estão previstos no orçamento, que iriam entrar de uma só vez, e depois mais 30 milhões, e depois mais 30 milhões, e aí você já estaria recebendo também um dinheiro muito maior do que você recebe hoje com os direitos de transmissão do campeonato, né? São duas coisas separadas, são duas coisas que caminham em paralelo. O Grêmio trabalha com muito otimismo para essa situação, o Grêmio quer que a situação da Libra se resolva logo. Por quê? Porque o Grêmio tem uma situação financeira muito complicada, e não só o Grêmio, como outros clubes do futebol brasileiro também enxergam como uma possibilidade de sair do buraco, porque hoje é um caminho natural que todos os clubes estão tomando, que é a criação de SAF, para que venha um investidor, pague as dívidas, refinancie as dívidas e reconstrua um poder de investimento no seu time, no seu elenco, para comprar jogadores melhores, tornar o time mais competitivo, e a gente sabe que essa bola de neve se torna muito grande de forma positiva, mas é um caminho. O Grêmio, por exemplo, que está projetando 49 milhões de déficit neste ano, se tudo der certo, o cenário pode ser pior se, por exemplo, não vender a quantia de dinheiro que espera com jogadores, né? Se, por exemplo, o Bitelo for vendido por menos do que se espera, as negociações que o Grêmio tem direito lá fora não acontecerem, pode ser um déficit maior ainda. Então o Grêmio entende que a criação da Libra, ou pelo menos a criação e articulação deste bloco comercial, será muito importante para sanear esse déficit, para diminuir esse déficit, esse prejuízo que está estimado em 49 milhões de reais. Outra informação importante, este adiantamento de 3 milhões de reais seria pago no dia 29 de junho, caso a situação caminhasse para uma definição rápida. Nos bastidores, a ideia dessa reformulação da proposta por parte desse fundo de investimento que quer comprar 12,5% dos direitos de transmissão da Libra, né, ou pelo menos dos clubes que assinarem, é um movimento para fazer as equipes do outro bloco da Liga Fora de Futebol virem para o lado da Libra, oferecendo mais dinheiro, e oferecendo mais dinheiro no curto prazo, justamente para unir todos os clubes em um bloco, e aí a partir disso se tornar mais possível e se tornar mais viável o diálogo para a criação de um campeonato independente. A estimativa inicial deste fundo, que pretendia comprar 20% por 4 bilhões de reais, é uma avaliação de que um campeonato brasileiro independente, no seu primeiro ano, valeria algo em torno de 20 bilhões de reais, é a avaliação de mercado, porque compraria 20% por 4 bilhões. Né? Então a gente teria que multiplicar isso por 5. Então, é um produto que os clubes enxergam como uma grande árvore da felicidade, digamos assim, essa é a avaliação interna, mas que precisa, claro, trazer para o diálogo clubes que hoje
divergem muito em quase todas as pautas. Palmeiras e Flamengo, principalmente, são clubes quase que rivais nessa discussão e que tem muito atrito nesses imbrólios, né? Nesses detalhezinhos que impedem uma evolução mais rápida desse setor, desse assunto, perdão. Então, basicamente é isso. O que o Grêmio receberia, primeiramente, seriam 99 milhões e meio de reais. Desses 99 milhões e meio de reais, 3 milhões de forma adiantada, que seriam pagos no dia 29 de junho como uma espécie de premiação. E os outros 96 milhões de reais parcelados, pelo que se fala em 3 vezes, e aí o tempo desse parcelamento, né, o tempo que demoraria entre uma parcela e outra, não é confirmado, mas seria uma parcela anual, ou seja, uma parcela por ano pelos próximos 3 anos. É um dinheiro que pode entrar nos cofres do clube, é um dinheiro que o clube espera que entre para conseguir melhorar o seu cenário financeiro, mas que ainda está muito longe, de fato, de uma definição para uma criação de um campeonato. Está mais atrasado do que deveria, mas o Grêmio internamente segue com bastante otimismo sobre esse assunto e entende, como eu falei, que pode ser sim um caminho para melhorar o seu cenário financeiro. E aí, tem mais dúvidas sobre esse assunto? Então comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber e de repente a gente faz mais vídeos sobre isso. Deixa o like, te inscreve e, claro, compartilha esse vídeo e esse canal com seus amigos. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!